Olá, investidores! O mês de novembro de muita volatilidade para o mercado de criptoativos, que também pode se transformar numa grande oportunidade. E 2025 vai terminando com uma grande performance no mercado de ações. E para discutir isso e perspectivas para o ano que vem nessas duas classes de ativos, bati papo aqui com duas grandes feras aqui do banco. Começando mais um Radar do Investidor, nosso podcast, e hoje estou com dois assuntos super importantes. Um grande movimento de queda no mercado de cripto como um todo e, por outro lado, um grande movimento de alta no mercado de ações brasileiro. Então, para discutir esses dois assuntos e entender se é oportunidade ou risco, estou com duas feras aqui do banco. Primeiro aqui, começar a parte de cripto. Josa, prazer estar com você aqui de novo, meu amigo. Fala, galera, tudo certo com vocês? Uma honra estar aqui novamente, muita coisa para a gente discutir. O mercado, acho que um pouco mais desafiador do que a gente teve ao longo dos últimos meses, mas a gente está acostumado já, né? Normal. Boa. E, Bruno Lima, diferente do que a gente estava acostumado, né? O mercado já estava alguns anos aí de lado. A gente hoje está entregando aí 30% da bolsa em real, 50% em dólar. Realmente é um ano importante aí para a WZ e companhia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês aqui. É que normalmente era assim, né? Quando a gente chegava, o Josa estava por aqui. O Josa está há quantos anos vivendo um bull market, já, Josa? Pô, o mercado cripto, acho que desde o zero. Desde o zero. A gente, nos últimos 10 anos, estamos agora aqui na janela boa. O mercado cripto, desde que começou, é bull market. Às vezes tem umas correções de 80%, 90%, mas assim, tudo dentro do script. Boa, vamos embora. Boa. Falando em script, Jorge, já começando com você, explica para turma um pouquinho o que aconteceu, né, nesse movimento. Eu, né, olha aqui, geralmente os gráficos também, quando você, né, olha uma série maior, você vê que não aconteceu nada que já não acontece normalmente em cripto, mas o que trigou esse movimento? Explica para a turma, chegou quase a ter aí os seus quase 40% de drawdown ali. O que houve, meu cara? Esse ponto que você falou, aumentando um pouco a janela de tempo, né? O que a gente gosta de brincar, né? O zoom out, my friend. Então, assim, cara, quando você olha num espaço de tempo muito maior, é como se efetivamente nada tivesse acontecido. Mas, em linhas gerais, né? A gente tem um movimento de correção bem forte no mercado cripto como um todo. Especialmente desde ali o início de outubro, né? A gente teve até o Bitcoin batendo ao time high entre o dia 5 e o dia 6 de outubro, bateu lá na casa dos $126 mil. Alguns poucos dias depois, né, na famigerada sexta-feira do dia 10, a gente começou a ver o mercado temendo um pouco que poderia ser um possível anúncio do Donald Trump em relação à tarifa lá nos Estados Unidos. A gente teve esse dito anúncio, né, aumentando a tarifa para a China, trazendo muito mais receio para o mercado. É aquela coisa também que a gente já está vendo ao longo de alguns meses, né? Tem tarifa, depois tira a tarifa, aumenta a tarifa de novo, diminui a tarifa, volta para o baseline. Nenhuma mudança muito substancial, mas no curto prazo acaba agredindo bastante os preços. E aí, quando ele fez esse anúncio no dia 10, o mercado, janela americana já tinha terminado, o mercado já estava com baixa liquidez. Ele fez o anúncio, o mercado cripto meio que sofreu aí o primeiro hit, né? Então a gente viu o Bitcoin já sofrendo, caindo aí uns caso de 2%, 3%, e aí na sexta-feira, dia 10, foi o dia que a gente teve a maior onda de liquidação da história dentro do mercado cripto. Para quem não tem noção, dimensão do número, a gente está falando aí do número divulgado de $20 bilhões sendo liquidados no mercado. Pensando no Open Interest, né, o número de contratos futuros em aberto de Bitcoin, a gente teve uma queda aí de mais ou menos uns 35%. Para algumas outras altcoins, esse número chegou a 60%, 65%. Então foi um movimento muito violento. Muito violento mesmo, acho que assim, boa parte da indústria realmente não esperava isso. E por que ele realmente foi tão intenso? Foi somente por conta das tarifas? Aqui eu vou tentar explicar da forma mais rápida possível, até para não tomar muito tempo em relação a isso, mas muitas dessas exchanges, né, as principais exchanges que a gente tem de cripto no mundo, tem um mecanismo que é o ADL, que é o Auto Deleverage, né? Então, dependendo do movimento que você tem dentro do mercado, independente se você está numa posição que está ganhando ou não, pensando em preservar efetivamente toda a liquidez e a manutenção dos mercados, liquida a posição das duas pontas, né? Mesmo que esteja ganhando, então quem estava short também teve a posição liquidada, posição encerrada, por mais que no lucro. Então isso tirou muita liquidez do mercado. Quando os market makers, né, principalmente o cara que está comprando, está dando liquidez no spot, está vendendo no futuro, perde o hedge dele, ele tem que tirar a liquidez do spot também e no limite vender a posição spot, então acabou acelerando muito o movimento. Então uma coisa ali de 10 minutos a gente viu várias altcoins caindo aí apenas 60%, 70%, 80%, né? Teve coisas que caiu 90%, um movimento muito rápido, muito drástico e que no fim do dia assim, né, passou aí 24 horas, o mercado acabou se recuperando, muita gente achou que era um susto, mas assim, o nosso call em relação a isso sempre foi, cara, foi um movimento muito drástico, muita liquidez foi
definitivamente expurgada do mercado, muito market maker realmente tomou um hit muito grande, porque a gente esperava que a liquidez ia diminuir dentro do mercado. E até pensando muito na visão do investidor institucional, acaba sendo meio que um susto, né? Você está alocando ali uma quantidade muito grande, 5, 10, 15, 20 bilhões de dólares dentro dessa classe de ativo. 5 minutos caiu 20, 30%, opa, tirar um pouquinho o pezinho, né? Então a gente viu um movimento comprador muito grande ao longo desses últimos meses, a partir desse incidente do dia 10 de outubro, ele foi reduzindo. E mais do que isso, ao longo desses últimos meses, a gente tem uma força compradora muito grande vindo através dos ETFs, através das Treasury Companies, né? MicroStrategy para Bitcoin, Bitmine, ProEther, né? As mais relevantes que a gente tem. Mas, a partir desse momento, esses caras, a partir do momento que eles pararam um pouco de comprar, eles também reduziram o balanço que a gente tinha dentro do mercado de venda dos long-term holders, quem comprou Bitcoin lá em 2011, 2012, com esse net comprador, né? Então, a partir do momento que o mercado ficou net vendedor ao longo desse período com uma liquidez menor, a gente viu realmente aí o preço ruindo, digamos assim, no curto prazo. Olhando para isso como um todo, pensando do ponto de vista mais estrutural, aqui muito também que a gente enxerga em termos de métrica, etc., o mercado chegou no nível de sobrevenda muito grande, muito rápido, e tem aí um mar de oportunidade em vários ativos, e eu acho que vale até a gente discutir bastante sobre isso também aqui ao longo do programa. Show! E Brunão, como você explica aí essa performance do Ibovespa? Até a gente tem comentado que o índice subiu, né? Obviamente uma grande performance, mas quando você conversa no dia a dia, parece que poucas pessoas pegaram esse movimento, pelo menos inteiro, vamos dizer assim. Parece que foi um movimento mais silencioso, um movimento com menos barulho, né? Menos ânimo, não sei se essa é a palavra certa, mas o que você destaca aí desse 2025 bom para equity, vamos dizer assim, né? Cara, por um segundo eu achei que ele fosse me perguntar de Bitcoin quando ele começou. Aí eu falei, assim, aí eu acho que é mais uma questão de emergente, acho que meio que a gente está chovendo aqui um pouco no molhado. Brasil dentro de uma classe de mercados emergentes acabou sendo favorecido, então volta e meia a gente revisita essa performance, né? Então você pega a Colômbia, sobe mais de 70% em dólar no ano. Sim. Chile sobe também, enfim, já virou a segunda melhor performance no ano, principalmente depois agora das eleições recentes. E aí em terceiro lugar vem o Brasil, subindo mais seus 50% em dólar no ano. Então acho que o primeiro ponto é ter um fenômeno, né, pró-emergente, sem dúvida alguma, que era uma classe que estava realmente, enfim, mega underrun, né, mega subalocado. Os últimos 10 anos, só para ser um pouco, né, mais alongando aqui a janela, mas tranquilamente os últimos 5 anos, o mundo favoreceu desde os Estados Unidos e até o próprio mercado de cripto também, que, como o Josa comentou, foi se institucionalizando e, sem dúvida alguma, puxou uma liquidez, né, de outras estratégias. Então você tinha o mercado emergente como um todo bem, entre aspas, largado. Teve esse evento favorável do enfraquecimento global do dólar, que a gente acha que permanece por mais algum tempo, principalmente após as eleições americanas, né, à luz da condução do presidente americano em relação à parte de política monetária, política comercial, as incertezas relacionadas a tarifas, uma percepção de redução de crescimento dos Estados Unidos. Então você acabou expulsando alguma liquidez ao encontro de mercados que estão entregando, enfim, uma probabilidade de carry ou de apreciação dos ativos de renda variável mais interessante. E aí o Brasil capturou uma parte disso. E fora isso, aí, no segundo discussão, você tem o ponto de que o Brasil talvez seja o único mercado emergente no mundo que vai entrar num ciclo de flexibilização monetária. Então, assim, aqui o custo de capital está alto, tem evento também, né, eleitoral no ano que vem, que chama sempre a atenção dos investidores. Sim. Mas antes disso, você tem essa conjunção: Estados Unidos reduzindo juros, Brasil na iminência. Né, ontem mesmo saiu o relatório do time aqui de economia do banco, do Mansueto Almeida, comentando de uma queda de 0,25 em janeiro. Então, assim, esse combinado de fatores top-down em conjunto com valuation barato, as empresas gerando muito caixa, na série histórica de 10 anos de free cash flow yield aqui no Brasil, a gente está dos maiores patamares, só perdendo para aquela janela onde a Petro pagou aqueles dividendos extraordinários. Então, se você soma tudo isso, entrou um fluxo, né, de certa forma pequeno. Estamos falando de 5 bi de dólar, para arredondar aqui a conta, que, né, é nada.
mas já foi o suficiente para, de fato, pegar um mercado que estava subalocado e, enfim, catalisar essa valorização importante. Boa. E acho que um ponto importante também, né, até para ver a sua opinião, Bruno, é que o macro, né, foi realmente... sempre tá volátil no Brasil recentemente, com toda a questão de quadro fiscal, ano que vem tem eleição e tal. Mas sei que você é um cara que olha muito micro, né? E o que você teve de visão aí, as empresas, que eu quero perguntar beleza, a bolsa subiu, mas tá cara? Ou os lucros estão subindo há muitos anos e aí, obviamente, ainda tá atrativo? Qual é a tua visão do micro, né? Então, a gente fez se a gente pegar... A gente fez lá um trabalho para ver o que explicou de fato a valorização do índice esse ano, expurgando Petrobras e Vale da conta, né? Então, entre assim, foi crescimento de lucro ou foi expansão de múltiplo? E esse ano, quando você olha realmente essa conta de uma forma mais pragmática, a maior parte da explicação ela veio da expansão do múltiplo. Uhum. Então, você teve ali você tem um mercado trabalhando, né, olhando a probabilidade da queda de juros e o quanto você admite que com custo de capital menor, uma empresa que negociava, só por hipótese, 9 vezes, ela eventualmente poderia negociar 10 ou 11. Obviamente, dependendo da empresa, do setor. Então, a maior parte foi realmente isso. Grosso modo, uns 60% foi expansão de múltiplo e 40% foi crescimento de lucro, 70%, 30%, alguma coisa por aí. Agora, quando você entra num ciclo de redução de juros, como o teu lucro ele tende a expandir, ano que vem o banco está orçando um crescimento de lucro de mais ou menos 18% ano contra ano. O que, poxa, já fica bem mais atrativo. Então, do lado micro, eu acho que o que surpreendeu positivamente foi, mesmo com o mercado trabalhando com Selic de 14 médio, 13 alto médio, as empresas geraram caixa, entregaram, devolveram esse caixa de forma relevante, até porque o custo de capital está alto, você decide entre recompração, pagar dividendo ou realizar investimento. Você faz o teu investimento de manutenção, mas você não faz expansão significativa. Então, você está gerando caixa. Então, essa capacidade das empresas gerarem caixa e devolver para o acionista, mesmo, né, diante de um custo de capital muito elevado, isso chamou a atenção. O múltiplo estava muito mais depreciado. Agora deu alguma reprecificada, mas ainda está um desvio padrão abaixo da média. E aí um comparativo que a gente sempre chama atenção. Em 2014 e 15, mais para 2013 e 14, mais ou menos, o múltiplo do Ibovespa estava em torno de 11 vezes preço-lucro. Sim. Por aí. Hoje está 9,5, tirando Petrobras e Vale. Se colocar Petrobras e Vale, está 8 e pouco, 8,5. Poxa, só que em 2013 e 14 você teve, enfim, um desafio no Brasil, enfim, recessão, PIB, enfim, em queda. E agora você está numa outra conjuntura. Então, outro cenário. Então, quando você coloca isso em perspectiva, chama atenção de fato. Continua chamando atenção lá do micro. Mas você sempre precisa de alguma coisa realmente macro para catalisar o movimento. E foi isso que aconteceu. Boa. Falando em catalisar movimentos, eu estava até olhando essa parte de fluxo, né? Essa queda e etc. Mas, por um outro lado, eu olhei, né, pelo menos, né, até as nossas custódias aqui, mesmo nas quedas ali, os investidores pessoas físicas foram net compradores, né? Sim. Então, o que você viu de fluxo nisso, né? Foram as grandes baleias, como vocês chamam, vendendo, pessoa física que comprou. A gente até entende que o mercado do cripto ele começou diferente, ele começou no varejo, depois foi profissional, diferente dos outros mercados aqui de bolsa. Como está a leitura de fluxo? Acho que o mercado cripto, diferentemente de todos os outros mercados, pensando muito nessa perspectiva de como ele foi criado, a origem per se, é um mercado que realmente foi criado ali as bases realmente muito dentro do varejo, mas como uma coisa que a gente gosta de falar bastante é como o mercado mudou, né? Muito diferente do que a gente teve, por exemplo, ali no ciclo de 2017, quando o Bitcoin teve ali o seu primeiro grande boom, que bateu os $20 mil, depois o ciclo de 2021, bateu praticamente $70 mil, aí foi $70 mil com a maior parte das altcoins fazendo 50x no intervalo de 12 meses, né? Então, gerou muita riqueza, obviamente, nos meses seguintes, muita riqueza também foi destruída ali em 2022, mas olhando em linhas gerais, é um mercado muito diferente, é um mercado que se tornou muito seletivo e eu acho que a gente começa a ter um pouquinho agora, e acho que isso é muito minha opinião pessoal, tá? A gente começa a ter um movimento parecido no varejo com o que a gente tem no varejo para equities nos Estados Unidos, que está muito mais acostumado a
realmente fazer o buy the dip, né? Então, assim, qualquer queda que a gente tem ali acima de 2%, 3% no S&P, você pode, cara, puxar qualquer métrica, você vê que o varejo entra comprando pesado, tudo que dá. Não necessariamente o institucional vai ter o mesmo posicionamento, mas o varejo meio que entendeu que tem um ciclo muito maior, dá para ser um pouco mais paciente em relação a isso, principalmente... Dá pra dizer que amadureceu? Amadureceu bastante, mas amadureceu bastante em relação a alguns ativos, né? Em relação a Bitcoin, em relação a Ether, em relação a Solana, esses caras estão chegando por agora. Mas em relação ao Bitcoin, eu acho que a partir do momento que a gente começou a ter toda essa questão dos ETFs lá nos Estados Unidos e gestoras, como por exemplo o BlackRock, trazendo todo o potencial do Bitcoin como uma possível reserva de valor, o horizonte de tempo de investimento acaba crescendo bastante. Então, quando a gente tem uma correção na casa de 20%, 30%, é natural isso acontecer. E mais do que isso, né? Eu acho que quando a gente pensa aqui dentro de casa, para mim a melhor sinalização disso é que a gente está fazendo um ótimo trabalho pelo ponto de vista de fornecer e realmente fomentar todo o material educativo possível para quem está querendo começar a investir nessa classe de ativos ou até mesmo já investe, né? Eu acho que uma correção como essa, no formato que ela veio, ela tem que ser vista muito mais como uma oportunidade do que como efetivamente um fim de festa, né? A gente ainda tem muita coisa, né? Muito catalisador, até como você estava comentando. A gente vai ter continuidade aí nos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, então a gente tem alguns drivers relativamente fortes para ativos de risco, e quando a gente pensa no fluxo institucional, principalmente para Bitcoin através dos ETFs, para mim é apenas o começo. Até mesmo dentro dessa semana a gente teve aí o primeiro estado norte-americano anunciando compra de Bitcoin. Tudo bem, não foi uma compra direta, comprou ali 10 milhões de dólares no IBIT, né? Então o ETF de Bitcoin, 100% exposição no Bitcoin. E eu acho que mais importante do que efetivamente o número ou até mesmo o instrumento que foi utilizado para essa alocação é definitivamente a alocação. A gente está vendo uma mudança de tendência realmente muito grande para os próximos anos, na qual a gente tem o fluxo vindo dos ETFs, a gente tem as tesourarias corporativas, nós temos também os fundos soberanos e a gente tem também a pressão que vem efetivamente do varejo. Ao longo de todo esse movimento de queda que a gente teve nessas últimas semanas, majoritariamente o vendedor foi efetivamente o long-term holder, e acho que só para trazer uma comparação, o que a gente teve de acumulado, né, pelos ETFs ao longo de 12 meses foi praticamente a mesma quantidade que esses long-term holders venderam em intervalo de 45 dias. Então a gente está falando de alguns bons bilhões de dólares. Você está falando vendidos. De criação de ETF nos últimos 12 meses? Ao longo dos últimos 12 meses, a gente teve um inflow muito grande dentro dos ETFs de Bitcoin. Todo esse inflow que foi capturado ao longo desses 12 meses, o net em dólar, foi praticamente o mesmo que esses long-term holders venderam ao longo dos últimos 45 dias. E quando a gente pensa dentro desse movimento, por que eles estão vendendo? Porque a tese acabou, tem muita gente que começa a perguntar por isso, né? Pô, o cara segurou desde 2010, 2012... Pô, ele tá calejado, né? Passou por alguns bear markets muito, muito grandes, né? A gente tá falando de drawdown de 70%, 80% pro Bitcoin. É natural realizar um pouco dessa posição. E mais do que isso, quando a gente olha pro mercado, estruturalmente falando, não houve nenhum momento na história em que seria possível, assim, esses long-term holders venderem 10, 20, 30, 40 bilhões de dólares no intervalo de 45 dias, sem literalmente destruir o mercado, né? Então, eu vi uma matéria, um dessas baleias vendeu 1 bi e meio e tal, que ele tava comprado a $3. Tem muito disso. O custo de uma carteira dessas de 2 bilhões de dólares, a maior parte do tempo foi $2.000. Mas esse teu ponto é importante, né? Porque ele só consegue vender agora porque o mercado adquiriu maturidade e profundidade, né? É esse teu profundidade, ponto. Senão ele não conseguiria. Grande. Exato. E é natural. É o que a gente tá vendo basicamente agora, e é muito mais essa parte de consolidação efetivamente, né? Que a gente vê o Bitcoin negociando praticamente aí nos últimos 12 meses, salvo engano, aí tá com um drawdown agora de uns 3%, né? Comparando aí, por exemplo, com a abertura do ano. O Bitcoin tá caindo 3%. É uma troca de mãos natural do mercado, né? A gente tá realmente tendo essa institucionalização, então o dinheiro tá saindo do varejo, talvez agora no limite possa até chegar perto de se tornar institucional, dado o volume que ele está carregando dentro da carteira, né? Está realizando essas posições. No outro lado, a gente está vendo os ETFs comprando, a gente está vendo as Treasury Companies comprando. Então, assim, nada para realmente se assustar quando a gente pensa numa janela de longo prazo. Os fundamentos efetivamente são os mesmos. A gente continua vendo, por exemplo, a dívida americana crescendo também a níveis alarmantes, né? Acho que, mas isso já há um bom tempo. A dívida americana continua crescendo, ainda tem uma pressão inflacionária em cima do dólar, e o Bitcoin continua exatamente o mesmo, com 21 milhões de unidades, sem a possibilidade de minerar mais nenhuma unidade a partir de 2140. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Deve. Enquanto é o mesmo preço. São quantos bitcoins de prateado? O drawdown
quando você olha desde o início do ciclo de cripto, os drawdowns médios, não sei se dá para falar isso, mas a média de drawdown, assim, ela tem se reduzido? Ao longo dos últimos meses, pode-se dizer, desde 2022, pode-se dizer que sim. Mas se a gente for considerar esse ciclo, né, a partir do momento ali da quebra, por exemplo, da FTX, foi quando o Bitcoin foi para $15 mil, salvo engano, o drawdown máximo do Bitcoin foi na casa de 38%. 38%. 38% ao longo desse ciclo. Mas é que lá no início era bem maior. Era bem maior, Era né? bem maior. Aí mas assim, você está falando assim, o tamanho do drawdown, mas e quantidades de drawdown, né, de quedas relevantes ao longo, também tem se reduzido ou não? Segue assim meio... Olha, eu até posso dizer que acho que para esse ciclo aqui o número foi menor. Posso dizer até que foi menor, porque acho que ao longo desses últimos 2 anos aí também, por conta de eleição dos Estados Unidos e também por conta de toda essa questão de tarifa do Donald Trump, o mercado está muito mais suscetível a isso, né? Então, o mercado está altamente alocado. Quando a gente tem um anúncio de tarifa pode ter um impacto muito grande no mercado, a gente vê o preço respondendo muito rápido, né? Não somente de cripto, né? A gente também teve, em abril, um drawdown grande também para o S&P, né? Os dois acabaram se recuperando bem. Agora a cripto vivendo um momento, acho que, muito mais próprio, principalmente por conta de toda essa questão aí dos long-term holders. Mas, em linhas gerais, quando a gente olha para a classe de ativos e excepcionalmente também para o Bitcoin, a tendência é essa, né? A volatilidade ao longo do tempo diminuindo, esses drawdowns vão acabar se tornando menores. Principalmente à medida que o ativo for realmente cada vez mais utilizado aí dentro dessa perspectiva de uma reserva de valor. E eu acho que essas grandes baleias também que tinham um custo muito baixo, naturalmente eles vão trocando e vai entrando uma nova leva da turma com custo mais atualizado, né? Exato. Vai mudar muito o cost basis da rede como um todo. A gente existe essa métrica também, tem o cost basis da rede, aí depende do time frame que você está olhando, o cost basis de quem investiu nos últimos 60, 30, 90, 180 dias, 5 anos, tem isso também, vai mudando, o cost basis da rede está subindo bastante, num ritmo meio acelerado, justamente porque a gente está vendo uma troca de mãos muito grande. E isso, assim como a gente já viu em vários outros momentos do tempo e também para vários outros ciclos, né, do Bitcoin. Eu, particularmente, já não acredito mais em toda essa ideia de ciclo, toda essa ideia que a galera tem de halving também. Acho que o mercado mudou muito ao longo dos últimos anos para eu dizer que eu vou submeter o mercado a cada 4 anos, comprar ou vender a minha posição, né? Mas, em linhas gerais, esse cost base vai subindo justamente porque está tendo uma troca de mãos muito grande dentro da indústria. O que, na minha visão, é muito positivo, porque você está subindo cada vez mais piso para o Bitcoin, né? Ou seria esse valor justo, digamos assim, que boa parte do mercado acredita que o ativo deveria ter. Custo marginal de mineração hoje está onde? Difícil dizer, depende muito do país que você está com o mining site. O cara mais competitivo, sei lá. Eu acho que o mais competitivo tá bem nessa faixa de 80 com 90 mil dólares. 80 com 90? 80 com 90. Normalmente tá bem apertado. Tem correlação do custo marginal de mineração com nível de drawdown? Não, acho que principalmente ao longo desses últimos 2 halvings diminuiu bastante, justamente porque quando você pensa no total que está sendo emitido, né, acho que após esses últimos 2 halvings, diminuiu muito. Então não tem uma pressão vendedora muito grande também que vem a partir desse cara. Obviamente, né, ele tem que vender, ele é um vendedor de Bitcoin, em tese, né, porque ele precisa financiar toda a sua operação, etc. Mas hoje esse cara não aplica muito uma pressão grande dentro do mercado, justamente porque a quantidade de Bitcoin que ele minera hoje não é muito alta. Boa. E, Bruno, nessa linha, que a gente falou bem agora de fluxo e tal, queria ver do teu lado também, né? A gente está terminando o ano aí com o gringo realmente ancorando o nosso mercado aqui, pessoas físicas marginalmente e fundos ali com 90 bi, se não me engano, de saída. A gente falou um pouquinho de juros aí e tal, mas acho que ano que vem se desenha um cenário que esses outros 2 investidores que estão aí na geladeira há alguns anos podem dar as caras, né? Cara, a gente começou a ver agora... Bem na margem mesmo, o último relatório, aí fica o convite para todo mundo lá, o famoso Follow the Money do banco, saiu recentemente, a gente começa a ver ali na margem o institucional local marginalmente comprador, assim, a gente começa a ver, enfim, alguns anedóticos, né, de você começando a flertar com a captação positiva, né, ao invés de resgate líquido. Então, assim, de fato, parece que o pior momento ele ficou para trás nesse aspecto. Óbvio que competir, entre aspas, ainda com 15, né, de Selic, ou mesmo com pré de 13,40, alguma coisa por aí, ainda é desafiador, mas, poxa,
pessoal aqui da Assis do Banco, né, eles sempre comentaram sobre isso. Assim, o melhor momento uma das melhores janelas para você comprar bolsa é meses, né, 6, 3, 12 meses antes ali do teu início, do provável início do ciclo de corte de juros. E está se mostrando, esse ano foi isso, se mostrou verdade. Tem papéis que subiram 100, enfim, 120, 200%, muito ligados a esse tema, a parte mais doméstica da bolsa, e papéis que, com grande previsibilidade de fluxo de caixa, conseguiram te entregar uns 50% de apreciação, de valorização, mais dividendo. E foi justamente isso, né, nessa questão. Então, acho que realmente, dado que a gente aparentemente está passando por esse ponto de inflexão de resgate / captação mais próximo do ciclo de corte, Estados Unidos, a probabilidade também de 85% para a janela agora de dezembro, deve ter alguma mudança, vai ter a mudança trocar o Jerome Powell por alguém mais dovish. Então você começa também a criar ali no início do ano condições favoráveis, tanto de lá fora quanto aqui, para isso acabar, enfim, acelerando. E aí, em algum momento, o apetite a risco também do institucional local deveria voltar. Boa. Jota, do teu lado, o que você fica de olho aí, né, até o final do ano? Algum fator específico? Lembro que quando você vinha aqui de algumas pautas regulatórias avançando, tem alguma coisa ali que, além do que a gente já está falando aqui de Fed, de fluxo, tal, que vale a pena tu estar de olho? Olha, acho que o principal que a gente tem daqui pro final do ano é justamente com toda essa questão do shutdown dos Estados Unidos, né, que chegou ao fim agora, entender muito melhor qual vai ser o guidance do Banco Central dos Estados Unidos, principalmente para essa parte de possíveis cortes na taxa de juros, né? O mercado está olhando muito para essa parte de flexibilização monetária, acho que até para boa parte de dinheiro, pensando muito na perspectiva de risco, deixando aqui um pouco de fora a tese de reserva de valor de Bitcoin, para dinheiro, mais voltado para risco, voltar para o mercado cripto. Muito provavelmente a gente vai ver com uma condição melhor, pensando aí em termos de política monetária, e também com guidance mais claro para o ano que vem, que eu acho que é o mais importante, né? Até porque, se a gente for colocar em perspectiva também, o Bitcoin começou a sofrer bastante também logo após a reunião em que o Powell até mesmo disse, né? No meio do shutdown, a gente está navegando num barco com muita neblina, então não tem muito motivo para a gente cortar aqui no curto prazo, dado que a gente não tem nem a luz dos dados, né? Então é um cenário muito complexo. Em termos de regulação, a gente está avançando muito dentro do mercado, né? Tem o Market Structure Bill para sair também daqui para frente, mas eu acho que para retomar fluxo mais forte mesmo dentro do mercado, acho que a partir desse momento que a gente tiver uma condição melhor, pensando efetivamente aí em liquidez no mercado como um todo. Mas assim, olhando muito para a visão que a gente tem agora dentro desse mercado, muitos dos nossos indicadores, né, e muito do que a gente vê mesmo dentro da indústria, como eu já mencionei, apontaram muito para nível de sobrevenda, níveis que historicamente foram responsáveis por trazer as melhores janelas de oportunidade que a gente teve no mercado ao longo desse período. Até mesmo quando a gente olha aí para esses indicadores, por exemplo, de medo e ganância dentro do mercado cripto, desde que eles foram criados, dentro desse movimento a gente atingiu um menor valor, um valor menor inclusive do que o flash crash que a gente teve no Covid em 2020, menor do que o crash que a gente teve em 2022 com Luna, FTX, o mercado cripto perdendo aí praticamente 75% de capitalização. Então foi um movimento muito rápido, assustou muita gente. Geralmente esses momentos acabam provendo aí uma janela de oportunidade muito interessante. É muito que a gente está trazendo aqui também dentro da nossa comunicação, a forma que a gente está se posicionando também dentro das carteiras, comentando também com os nossos clientes, né? O momento é uma oportunidade muito interessante, a gente não imagina que esse fluxo institucional daqui para os próximos 12 meses vai cessar. A gente enxerga que isso está só começando, fundos soberanos começando a alocar agora, estados, mais clareza do ponto de vista regulatório, novos produtos, início de negociação, por exemplo, de Bitcoin em outras bolsas também nos Estados Unidos. O acesso a essa classe de ativos está se tornando cada vez mais fácil. E até um outro ponto que a gente olha em relação a isso, né? A gente teve essa destruição muito grande do Open Interest, a gente teve uma desalavancagem muito grande dentro do mercado como um todo. O mercado, por si só agora dentro desse momento, está muito mais saudável para um movimento de alta mais consistente. Então o mercado subiu, mas subiu com muita alavancagem. Ao longo de toda essa queda, por exemplo, de 100, vou dizer de 105 para 85 mil dólares,
o mercado, acho que principalmente também muito investidor varejo, tá? Que aqui no nosso lado a gente vê muito mais fluxo no spot. Mas outras bolsas, cara, foi tomando Bitcoin, tomando com muita alavancagem, muita liquidação. Então, assim, cara, na semana passada, né, que o Bitcoin bateu os 80.500, que inclusive você disse que queria ter comprado os $80 mil, né? Só não ouviu essa, mas faltou pouco, né? Cara, o mercado teve, em média, por dia, $2 bilhões sendo liquidados. Então, você bota aí, 2 bilhões, 5 dias, 10 bilhões, 50% que a gente teve no dia com maior liquidação dentro do mercado, né? Então, assim, quem precisava sair do mercado e quem efetivamente tinha que ser limpado foi limpado. Agora o mercado vem estruturalmente muito mais saudável. E eu acredito aí que um horizonte de tempo mais longo, efetivamente tem muita oportunidade e muito valor conseguir comprar Bitcoin aqui perto aí do cost basis do minerador, perto também do cost basis da rede. Então é uma oportunidade bem interessante na minha opinião. Show. Já deu a dica aí no finalzinho, guardou o melhor pro final. Né? Bacana. E você, Brunão, o que a gente fica de olho até o próximo podcast aí? E juros. Atividade aqui no Brasil. Hoje tem Caged, né? A gente tá gravando aqui hoje, mas hoje 2h30 da tarde tem Caged. E, enfim, os dados de inflação, atividade de inflação aqui no Brasil e lá fora também, os dados que vão sair pós-paralisação, né? Pós-shutdown, entender essa trajetória. Imagina como vem o payroll aí pós-shutdown. Não, tem PCI também, né? Enfim, acho que olhar tudo isso, sem dúvida alguma, vai ser importante, até pra gente poder balizar. Hoje tem lá os 85% da queda de dezembro, mas quando você pega janeiro, março e abril do ano que vem, principalmente janeiro e março, você está muito mais ali, tem umas probabilidades, se você pegar tudo somado, né? É muito maior a probabilidade de você manter os juros ou aumentar para janeiro e março, e abril aí você começa a trocar, você tem uma probabilidade mais de 55% somando queda e manutenção. Então assim, tem ainda um janeiro ali, o ano que vem, que eventualmente o mercado trimestre promete volta. Para aqueles 2 primeiros meses ali do primeiro trimestre do ano que você trouxe, cara, deveria mexer a probabilidade ali, até porque você vai ter a nomeação do sucessor do Jerome também, então o mercado vai começar a olhar muito mais o que ele fala do que o Powell está comentando. Então, tem ali, acho que tem play para fazer ali. E até acho que talvez uma dica para a galera que quer acompanhar isso, né? Acho que é uma forma muito parecida com o que a gente viu para as eleições dos Estados Unidos também, e aí vem muito também uma criação de criptos, né? Esses mercados preditivos, como por exemplo Polymarket e Cauchy, para entender quem vai ser o próximo sucessor aí na cadeira do Jerome Powell, tem saído muito bem, né? Então assim, principalmente quando vai chegando mais perto dentro do evento, e até mesmo quando você olha para essa precificação, se tem o próximo na cadeira vai ser uma pessoa mais dovish, ou até mesmo mais hawkish, à medida que a gente vê essa mudança na precificação, provavelmente a gente vai ver uma resposta positiva ou negativa também para ativos de risco. Então acho que é mais um ponto bem interessante para a galera acompanhar. Boa. Dupla, obrigado aí pela presença. Mais uma rodada investidora aí no ar, 2 temas super aquecidos aí, com performances interessantes e principalmente boas perspectivas, né? Gerson, só queria passar o último recado para a turma que está acompanhando a gente aí, é que muito em breve também, o pessoal já vai ver disponibilizado aí em todas as plataformas que a gente tem aqui do BTG Pactual, novas carteiras recomendadas aqui do nosso time, tá? Então a gente está aí na eminência efetivamente de lançar novas carteiras temáticas, então a gente vai ter carteira de Treasury Companies, né? Então ativos que estão dentro do balanço dessas Treasury Companies dos Estados Unidos, que recebem mais fluxo efetivamente, carteiras de contratos inteligentes, carteiras do ecossistema Ethereum, carteira também de meme coins, para quem gosta de um pouco mais de pimentinha aí dentro do portfólio. Então acho que vem bastante coisa interessante aí para a turma que está acompanhando. Ou seja, né, o grande recado para quem quer conhecer, mas ter um pouco de cautela ou não conhece, entrar com as carteiras aqui é um grande passo. Perfeito. Boa. Pessoal, obrigado pela super audiência. Lembra de compartilhar aí com seus colegas. A gente brinca aqui, né? Investir 40 minutos, né, do seu dia para estar bem informado em 2 grandes tópicos aqui e temas. Até a próxima e um abraço.